Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre presente e futuro do C Sharp, incluindo a versão 12 que sai em novembro desse ano junto com o .NET 8. Eu sou o André Baltieri, ou Balta, 10 vezes Microsoft MVP. Se está conhecendo meu canal por esse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, que isso ajuda muito o nosso trabalho mesmo. E agora, bora lá discutir um pouco sobre presente e futuro do C Sharp, né? Falar aí sobre essa linguagem que particularmente vocês sabem que eu amo, né? Pessoal, antes de começar, queria convidar vocês para seguirem a nossa página lá no LinkedIn, seguirem o nosso perfil no Instagram e, claro, participar do nosso Discord, tem sempre discussões excelentes por lá. E eu tô lá quase todos os dias, você pode bater um papo comigo. Eu também criei um paper para esse vídeo aqui, vocês gostaram muito do paper passado sobre nus, então eu descrevi aí a história do C Sharp, comentei um pouco sobre a minha opinião sobre o presente, futuro do C Sharp, novidades que vem por aí no C Sharp 12, falei um pouco sobre CLR também, né, como a Language Runtime, como que é gerenciado, né, por que o C Sharp precisa estar ligado com o .NET, tudo isso está num paper que está aqui na descrição, só clicar e fazer o download, tá bom? Antes de falar do presente e futuro do C Sharp, a gente tem que entender um pouco a motivação por trás do que o C Sharp é hoje e de como ele foi fundado, né, da onde ele veio. E eu não sei se essa história é verdade, tá? Mas eu já ouvi que o próprio Bill Gates recrutou o Anders Hejlsberg quando foi criar o .NET/C Sharp lá em meados de 2000. É uma história muito doida, mas diz que o Bill Gates foi pessoalmente conversar com o Anders e trouxe ele saiu da Borland, então ele já tinha feito o Delphi na época, né, toda a suite Borland lá, Delphi, IDE, que hoje é Embarcadero, já tinha sido feito por ele. Ele veio então para a Microsoft para a criação do C Sharp e .NET e posteriormente a criação também do TypeScript. Agora imagina como eu me sinto perante Anders Hejlsberg. Bom, mas com um pedido irrecusável desse, vindo do próprio Bill Gates, não tinha como ser diferente, né? Ele foi para a Microsoft, então nasceu o .NET/C Sharp em meados de 2000. Só que uma curiosidade, na época a Microsoft já tinha uma linguagem chamada VB, que existe até hoje, né? Então tinha o VB, depois o VBNet, que não era uma linguagem na época orientada a objetos, e depois surgiu o VBNet, uma linguagem orientada a objetos, mas paralelo a ela surgiu o C Sharp. Então o C Sharp nasceu nesse período aí, mas já existia uma linguagem de programação da Microsoft que era o Visual Basic, e o C Sharp entrou ali como um concorrente dele, né? E a evolução do Visual Basic virou o VB.NET, que foi usado por muitos anos, né? E ainda é até hoje mantido pela Microsoft. E uma outra curiosidade aqui é que o C Sharp chegou com uma sintaxe muito mais parecida com Java e C do que com o próprio VB, que eu lembro que na época causou um desconforto imenso em todo mundo, porque era uma linguagem nova, né? Tava chegando com uma proposta nova ali e com uma sintaxe que era parecida com outras linguagens e não com a linguagem da Microsoft. Eu trabalhava com VB nessa época, eu migrei para VB.NET e fui migrar para C Sharp só lá por 2003, 2004, mais ou menos. Então houve um pouco de resistência aí no começo de vida do C Sharp. Mas aí você deve estar se perguntando o seguinte, C Sharp é uma linguagem com 23 anos de idade? Exatamente. Tá, então é uma linguagem muito antiga, desatualizada e que ninguém mais põe a mão, né, que já amadureceu ali. Não, na verdade é o contrário disso. O C Sharp é uma linguagem muito madura, né, obviamente 23 anos torna ela muito madura, mas ela vem evoluindo sempre. Toda a versão do C Sharp traz novidades muito boas. E um ponto muito importante, e que eu acho que é um dos pontos principais aqui para você entender sobre C Sharp, é que o C Sharp ele tem uma ótima retrocompatibilidade, que significa que se você pegar códigos de C Sharp 3, 4, provavelmente ainda rode hoje esses códigos. Então ele consegue executar esses códigos, só que ele já vai executar ali num computador mais moderno, de uma forma mais moderna seu código. Você não é obrigado a migrar tudo, tá? Porém, a gente recomenda que você fique sempre antenado nas novidades aí do .NET, obviamente para tornar seu código mais limpo, mais simples de escrever, mais simples de ler. É claro que não são só mudanças de design, existe também uma mudança de performance nas versões do C Sharp. Eu vou falar um pouquinho mais disso na parte do .NET, mas já dando uma pincelada aqui, a cada versão que você migra de C Sharp, a cada versão que você muda de C Sharp, mesmo tendo o mesmo código, a mesma sintaxe, o mesmo design de uma versão anterior, você já está mais rápido, sem fazer nada no seu código. Isso porque internamente ele já é capaz de resolver muita coisa. Então assim, nunca tem breaking changes? Não é bem assim, tá? Aconteceu isso com var, vai acontecer isso num futuro com outras palavras reservadas também, mas são poucas breaking changes que a gente tem em comparação com outras linguagens.
Se você olhar para o C Sharp em si, se você pegar lá a lista de breaking changes que tiveram no C Sharp em todas as versões, você vai conseguir ver que são poucas as mudanças que de fato tiveram breaking changes, ou seja, que você precisou ir lá e trocar seu código porque aquilo não funciona. Na maioria das vezes, se você mantém seu código ali atualizado, você não tem esse tipo de problema, principalmente com 2, 3 versões anteriores do C Sharp. Mas por que então que o C Sharp melhora a performance mesmo sem trocar a sintaxe? Porque o C Sharp e o .NET andam juntos. O .NET ele é um conjunto de bibliotecas, também conhecido como framework, que traz para a gente toda a capacidade que a gente tem de criar aplicações dentro do ecossistema Microsoft, né, que é o ecossistema .NET. Ele permite que a gente crie aplicações para Windows, Web, Mobile e até Xbox. E o C Sharp está sempre atrelado à versão do .NET. Então, se você quiser usar, por exemplo, o C Sharp 12, que vai sair só em novembro desse ano, você precisa instalar o .NET 8, que é a última versão, Preview 4 ainda, né? Então, muita calma nessa hora, que ainda pode mudar muita coisa em relação ao que a gente tem hoje e o que a gente vai ter em novembro. Mas, de qualquer forma, o .NET está sempre atrelado ao C Sharp e o C Sharp sempre atrelado ao .NET. Então você precisa do .NET para executar o C Sharp e as funcionalidades que você tem no C Sharp dependem da versão do .NET que você está usando. Atualmente a gente está na versão 7 do .NET e versão 11 do C Sharp. Se você quiser dar um passo atrás, você tem a versão 10 do C Sharp e 6 do .NET e assim por diante. Isso acontece porque o C Sharp é uma linguagem gerenciada, ou seja, você não precisa alocar ou desalocar memória de uma forma manual, assim como você faz em linguagens de mais baixo nível, como C, por exemplo. Então, malloc, free e outros recursos que você utilizava para alocar manualmente memória, no C Sharp não existem. Na verdade, eles existem, mas você precisa explicitar isso no código usando o unsafe, por exemplo, e isso só é recomendado quando você realmente sabe o que você está fazendo. Então, dessa forma, todo o código que você escreve em C Sharp, ele é pré-compilado ali por uma linguagem intermediária chamada de Intermediate Language, já que o .NET suporta diferentes linguagens como VBNet, C Sharp, F Sharp e até COBOL.NET, e só depois disso seu código é transformado para bytecode, linguagem de máquina, e então executado. Então esse runtime que executa o código no .NET é conhecido como CLR, ou Common Language Runtime, mas eu chamo só de runtime e é ele quem gerencia a nossa aplicação. Tá vendo? Se você sempre se perguntou por que eu não tenho um instalador do C Sharp, né? Eu tenho que instalar o .NET para ter o C Sharp. Essa foi a resposta. Mas sabendo disso tudo, como está o C Sharp atualmente? Bem, obrigado. Brincadeiras à parte, o C Sharp está muito bem posicionado no mercado. Hoje ele é uma das top 5 linguagens mais utilizadas no mundo, segundo o GitHub, enquanto o .NET é um dos frameworks mais rápidos, mais populares no mundo hoje, inclusive eleito 2 vezes consecutivas como o framework mais amado pela comunidade, segundo o Stack Overflow. Todo esse conjunto de melhorias e todo esse posicionamento melhor no mercado que o C Sharp e o .NET vem ganhando nos últimos anos, eu acredito fielmente que seja por conta do Open Source, ou da chegada do Open Source dentro do mundo Microsoft. Então, em meados de 2015, mais ou menos, a Microsoft decidiu tornar vários produtos dela Open Source, como C Sharp, o próprio .NET, ASP.NET, dentre vários outros. Isso permite não que só outras pessoas contribuam para o C Sharp de uma forma ativa, como também deem os pitacos dela em relação a design, em relação ao futuro da linguagem. Envolvendo mais a comunidade, é claro, a Microsoft fica muito mais perto da comunidade, torna o produto muito mais cativo, né, e, consequentemente, recebe muitos feedbacks positivos, o que, obviamente, faz a linguagem ser mais amada, né, faz melhorar a performance, faz melhorar o índice de contribuição e reflete diretamente no uso da linguagem dentro do mercado. Então, antes eu ouvia muito falar que C Sharp era linguagem para projetos legados, projetos antigos, e hoje eu já vejo muitos clientes colocando a mão na massa com C Sharp para projetos novos, zerinho, principalmente para a parte de back-end e APIs, que é onde o .NET mais se destaca e é um dos frameworks mais rápidos do mercado, sendo 10 vezes mais rápido que o Node e só perdendo por Rust em questões de RPS, Requests per Second. E também vale lembrar que o C Sharp é uma linguagem muito ampla, usada desde Machine Learning, IoT e até desenvolvimento de games. A plataforma Unity, por exemplo, utiliza C Sharp e muitos jogos, como Stardew Valley, foram criados na plataforma Unity, ou seja, com C Sharp por baixo dos panos. Mas se em time que está ganhando não se mexe,
por que mudar o C Sharp? Por que tentar melhorar o C Sharp? Hoje, quem cuida do C Sharp é o Mads Torgersen, e eu ouvi do próprio Mads que ele quer continuar a trazer melhorias para o C Sharp, quer continuar a modernizar, simplificar o C Sharp, tornar o C Sharp cada vez mais performático e atrativo. E se a gente olhar para a imagem que liberaram nos primeiros posts sobre o .NET 8, a gente já consegue ver um carro de corrida, né? Uma alusão ali à performance, que é um dos focos do framework no momento. Embora eu particularmente goste muito dessas mudanças de performance e acho que elas sempre são bem-vindas, o .NET já tem uma ótima performance, vai continuar a receber muito mais recursos de performance, mas esse é um caminho meio óbvio. Todo framework que já está maduro, que já está estabelecido no mercado, vai buscar a performance. A minha preocupação maior com o C Sharp nos últimos anos foi toda em relação ao design e atratividade da linguagem. A maioria das pessoas que eu converso, que estão começando no mundo da programação, tem uma visão muito deturpada de C Sharp e Microsoft. Ainda tem uma visão antiga, que Microsoft é uma empresa fechada, que não tem uma visão open source. Essas pessoas também acreditam que JavaScript e Python são mais fáceis do que C Sharp por N motivos. Realmente, o C Sharp é uma linguagem maior, mais complexa e muito mais completa. Para fazer algumas coisas extremamente triviais e simples assim, Python, JavaScript são linguagens que provêm um ótimo começo, e o C Sharp estava muito atrás nesse ponto. Porém, com recursos como o Top Level Statement, que permite simplesmente que a gente coloque um console.writeLine ali e execute o programa sem precisar daquele program, class, main, nada daquilo mais, isso já facilita muito a vida de quem está começando, de quem está tendo seu primeiro contato com programação. Imagina você precisar explicar, por exemplo, um projeto MVC para uma pessoa que nunca desenvolveu para o mundo web. Era um caos, é muita coisa para explicar. Hoje, com Minimal APIs, por exemplo, a gente consegue explicar isso de uma forma muito rápida, muito simples, em uma ou duas aulas. Recursos adicionais como notebooks interativos, que vem lá do Jupyter Notebooks, uma ótima ferramenta que o pessoal do Python tem. Agora a gente tem Polyglot Notebooks, Iterative Notebooks, são recursos que o próprio .NET tem, que a própria Microsoft tem, e que dentro do próprio Visual Studio você pode, no meio de um documento, de um Markdown, colocar um trecho de código C Sharp e fazer com que aquele trecho seja executado. Ou seja, para quem está começando, é um ótimo início. Então eu acredito fielmente que a gente precisa conservar as coisas boas do C Sharp. Retrocompatibilidade, por exemplo, a maturidade que ele tem, uma ótima performance, mas a gente não pode ter a cabeça fechada e olhar para a sintaxe do C Sharp hoje e achar que isso vai durar para o resto da vida, que a gente não precisa acompanhar a simplicidade das linguagens novas e que isso sempre vai funcionar da mesma forma. O C Sharp é uma linguagem incrível, é uma linguagem que todo mundo que eu conheço que passou por ela tem um apego muito grande por ela. É uma linguagem que foi feita com muito detalhe, com muito carinho, tem uma ótima especificação e agora também tem um ótimo input da comunidade junto a isso. E com esse input da comunidade, vem referências de linguagens mais modernas, como TypeScript. Eu sei que TypeScript não é uma linguagem, é só um superset do JavaScript, não precisa comentar isso no vídeo. O próprio Rust, Go, são linguagens mais modernas, que têm uma sintaxe diferente e que com certeza podem agregar algo para o C Sharp. No fim do dia, não adianta defender uma linguagem só. Eu sou especialista em C Sharp, minha especialidade é C Sharp, mas eu quero sempre que coisas boas de outras linguagens venham para o C Sharp, e se outras linguagens enxergam coisas boas no C Sharp, que elas possam levar essas coisas boas para o ambiente delas também. Não vejo problema nenhum em nenhuma dessas trocas. Eu acho que é uma troca muito válida e nós, como programadores, somos os maiores beneficiados. Então, resumindo, o que eu espero para o futuro do C Sharp 12 em diante é ainda mais performance, isso é um ponto óbvio, mas mudanças de design, mas itens que simplifiquem a nossa vida. Um exemplo disso são os Primary Constructors, que eu vou comentar num vídeo próximo aqui. O próprio Using, né, mais simplificado, estendido a vários outros tipos, que eu também vou comentar nos próximos vídeos aqui. E diversas outras melhorias em listas, em lambdas, também são sempre bem-vindos. Tudo que a gente puder fazer para simplificar a vida de quem está começando na programação, ótimo. Lembra sempre que se você já está no mercado há muito tempo, você já acompanhou todas essas mudanças do C Sharp, para você tudo é muito simples. Mas para quem está começando, de fato é uma batalha, é um desafio. Então, se mudar de um array para um list é algo que complica a vida de quem está aprendendo, por que não manter um array padrão ali? Por que não manter um design mais uniforme e deixar a parte de listas, uma parte mais complexa para quem de fato
quer fazer um fine tuning ali no negócio. Então são itens como esse que eu acredito que vão tornar o C# ainda mais popular, fazer com que mais empresas ainda usem C# e que ele suba ainda mais no ranking de top linguagens. Mas e aí? O que você achou da minha opinião sobre o presente e futuro do C#? Deixe seu comentário aqui me dizendo se você usa ou pretende usar C# e quais funcionalidades você gostaria de ver na linguagem. Um abraço e até o próximo vídeo.